O tempo é a moeda mais preciosa dos ricos, porque é algo que não volta mais. O segundo que passou já era, ele se apaga. Mas ele se apaga se a pessoa utilizá-lo de forma errada, de forma que não construa algo amanhã, para amanhã, não depender da sua energia, da sua presença e do seu tempo novamente. Então, o rico, ele pensa no tempo como janelas de oportunidade. Janela de oportunidade. Eu tenho agora esses minutos que estão passando e eu vou construir algo que vai permanecer, que amanhã não vai depender da minha presença. Então eu posso estar em qualquer lugar, eu posso não estar filmando aqui, eu posso desligar a câmera, eu posso fazer qualquer coisa que esse vídeo aqui vai continuar gerando valor. Nós estamos agora em abril de 2026, então esse vídeo vai continuar gerando valor em maio de 2026, em dezembro, em 2027, 2028, é algo que não vai depender mais da minha presença, mas que vai gerar algo que o simples esforço do trabalhador não é capaz de gerar. Porque quando a pessoa trabalha e troca o seu tempo, o seu esforço por dinheiro, saiba que o mercado ele não paga pelo suor da pessoa. O mercado paga por quem consegue resolver problemas complexos e por quem consegue gerar valor de forma escalável, gerar valor de forma que esteja baseada em sistemas que não dependem de você mais. O rico ele não procura trabalhar mais, ele não procura vender o seu tempo, as suas horas, muito pelo contrário. O rico, ele começa a utilizar o dinheiro para recuperar tempo, para multiplicar suas horas. Por exemplo, você pegar Janguier Diniz, que foi o fundador da Faculdade Maurício de Nassau, que é uma rede de faculdades aqui do Brasil. Janguier Diniz tem mais de 10 mil funcionários nessa rede, no grupo Ser Educacional. Se você multiplicar, digamos que um funcionário desse trabalhe 6 horas por dia. 6 horas. 5 dias na semana, 6 horas. Vamos só uma suposição. Então, em uma semana o cara trabalha 30 horas. 5 vezes 6, 30. Em um mês o cara trabalha 120 horas. Em um ano, o cara vai trabalhar mais de 1.200 horas. 1.200 horas. Isso uma pessoa. Multiplicado vezes esse número de pessoas dá 1.200 vezes 10 mil funcionários. Você entende? Então é impossível que uma pessoa só replique essa tamanha energia envolvida nesse sistema. Qual é o segredo? Sistema. Ele construiu essa estrutura, que podemos chamar de sistema, que funciona sozinha, sem a presença dele. E aí ele chegou num ponto que ele sai do sistema, o sistema continua rodando. Um sistema ele é definido pela possibilidade dele continuar funcionando, gerando valor, trazendo dinheiro através de recorrência, sem a presença do criador. Quando o criador é capaz de sair e o sistema continua funcionando sozinho, trazendo resultados escaláveis, resultados exponenciais, aí é que nós podemos chamar de sistema, essa estrutura de valor. Seria impossível para Janguier Diniz gerar esse tanto de energia, essa demanda por horas, demanda por valor, esse gasto cognitivo, se ele fizesse isso sozinho. Então o sistema ele possibilita que outras pessoas, através da sua energia, através da união, a força coletiva, consiga gerar valor a ponto de não depender mais do seu arquiteto. O arquiteto é a pessoa que constrói sistemas. O trabalhador simplesmente vende o seu tempo, que é finito. O tempo é finito. Esse é o problema. O rico entende isso. Por isso que ele constrói estrutura de valor que não
dependem amanhã da sua presença, do seu tempo, da sua energia. Uma pessoa comum, ela normalmente vai gastar mais tempo para economizar dinheiro em um determinado contexto. Por exemplo, para não pagar pedágio em uma determinada rodovia. Ele gasta mais tempo indo por outro local. O que o rico tradicionalmente faz? O rico, ele investe dinheiro para ter mais tempo. Então ele investe dinheiro em ferramentas, investe dinheiro em software, ele investe dinheiro, se necessário, para que alguém faça tarefas que podem ser delegáveis, ou seja, ele delega tarefas para não envolver esse custo cognitivo, e aí ele utiliza esse tempo, esse ócio que vai sobrar ali, para desenhar um melhor fluxo do seu sistema, desde a captação, da atenção, da retenção e lá no final, da saída. Da saída através de um produto, através do prestígio que a pessoa vai fortalecer, da sua imagem, da sua marca, através valor, produto, e-book, uma mentoria, assinatura, prestígio, que é o capital simbólico da pessoa. Quando alguém entra por essa esteira de multiplicação, entrada, retenção e a saída, no final, essa pessoa, o rico, depois que essa pessoa aqui, o cliente, o lead, ele entra nessa esteira e sai lá no final com o produto, com a identidade do movimento, o arquiteto, o criador, ele vai sair com ganhos invisíveis também. Não é só visível, não é só o dinheiro, mas ele ganha também capital simbólico. O capital simbólico é o valor social da pessoa. Esse capital simbólico, ele pode ser capital financeiro, pode ser capital intelectual, pode ser capital cultural também. Então, à medida que esses clientes vão entrando por essa esteira de valor, o prestígio da marca aumenta, a autoridade da marca aumenta. É como a Netflix, por exemplo. Cada cliente que entra na Netflix, a Netflix, ela fortalece o seu entendimento, o algoritmo da Netflix, ele é fortalecido porque ele capta os dados desses clientes e existe um custo de saída do cliente. Imagina que você usa um aplicativo, o Uber, você usa um aplicativo. E à medida que você vai utilizando as rotas para sair de um lugar para outro, esse sistema da Uber vai coletando essas informações sobre você, sobre a sua saída, sobre o seu destino e sobre a sua chegada. Essas informações são guardadas para que na próxima vez que você utilizar o aplicativo, não precise. Se você decide sair da Uber, existe um custo de saída. O custo de saída é o que muitas empresas constroem de forma intencional para prender a pessoa dentro do seu sistema. Então, o custo de saída da Uber é você ter que colocar de novo as informações em outro aplicativo. Isso gera um custo. A Apple, por exemplo, qual é o custo de saída da Apple? Quando você imagina essa esteira aqui do funil, da entrada. A entrada é o iPhone. Imagina que é o iPhone. A Apple, ela vai prender o cliente através do iCloud, que você tem que instalar, tem que ter os seus dados para você poder utilizar o serviço deles. Tem a Apple Store, onde você pode baixar os aplicativos, você tem que utilizar a Apple Store. E também, por exemplo, existem outros produtos anexos da Apple. O Apple Watch, o relógio também, que se conecta com o iPhone. Essa conexão do relógio com o iPhone, o relógio capta suas informações de saúde. Por exemplo, numa corrida, você vai correr, ele capta lá a frequência cardíaca,
talvez algum ajuste de alimentação, de hidratação, do sono. Essas informações estão conectadas ao iPhone. Então, esse sistema de coleta de informações acaba prendendo o cliente dentro da plataforma desse usuário. E o custo de saída é, às vezes, social, porque a pessoa vai deixar de fazer parte de uma comunidade. Imagina você sair do WhatsApp. Imagina você perder todos os seus contatos, seus grupos. E aí? Então, esse é o custo de saída. Pode ser social, pode ser intelectual também. Intelectual, por exemplo. Digamos que a Google ela tem suas informações do que você gosta de pesquisar ou de estudar. Aí você vai sair da Google. Quando você vai para outra plataforma, essa outra plataforma vai ter que entender todo esse processo que você já tinha ensinado a Google. Então, o custo de saída é intelectual. Um Photoshop, por exemplo, um profissional que utiliza o Photoshop. Aquele Photoshop, ele já tem todo o histórico do usuário, de fotos, de registro, de caminhos percorridos por esse usuário. Então, eu acredito que você já entendeu a importância desse custo de saída do cliente, que a empresa constrói de forma intencional para prender o cliente. Fora outras empresas, o iFood, a Netflix também. Imagina você sair da Netflix, se você é assinante. A Netflix tem desenhado o que você gosta de assistir. Então existe um custo de saída, tá? Então assim, o rico, ele entende desses processos e utiliza o seu tempo de forma a construir coisas que amanhã podem continuar gerando valor, sem depender do tempo dele amanhã. Um trabalhador comum, ele vai gastar a sua energia agora, mas amanhã ele vai retornar para o mesmo lugar. Se ele não voltar amanhã, não vai entrar renda no bolso dele, digamos assim. Você entende? Se o rico não voltar amanhã, se ele for viajar para algum lugar, o fluxo de dinheiro lá na saída do funil vai continuar funcionando do mesmo jeito, porque ele construiu esse sistema de valor. Existe um sistema, existe um loop. Grave essa palavra, loop, loop de valor. Loop de valor é o seguinte: eu capturo a atenção do cliente, ele viu minha marca, ele vai entrar no meu sistema, vai comprar um e-book, por exemplo, vai deixar alguns dados, por exemplo, para receber algum conteúdo de valor. Depois, ele vai se aprofundando no meu conteúdo, vai se aprofundando. E cada conteúdo, ele meio que obriga esse usuário a comprar o próximo. Então, é importante que eu deixe aqui uma lacuna que só pode ser preenchida com o próximo produto. E aí ele vai para uma mentoria mais cara, de high ticket, por exemplo. Você entende? Então, esse loop de valor. E a pessoa, ela no final, constrói uma identidade. Lembra que o que fideliza uma pessoa no seu movimento, no seu sistema, não é o produto. Os produtos são meios que as pessoas utilizam para chegar em algum lugar. Esse lugar pode ser uma versão melhor da pessoa. Por exemplo, eu quero comprar um Rolex. Mas o que determina a minha intenção de compra para o Rolex não é do produto em si. O que o produto faz? Ele dá as horas. E a Rolex não vende um produto para as pessoas olhar as horas. Não vende isso. Genilson, e o que Rolex vende? A Rolex vende uma versão mais elevada da pessoa que compra aquele produto. Uma versão social mais elevada.
Genilson, a pessoa se transforma? Não, ela é a mesma pessoa. É tudo uma questão psicológica. Psicológica. Quando você vê alguém com Rolex, essa pessoa, ela adquire uma aura em torno dela que não existe na realidade. É psicológico. É um consenso social que nós desenvolvemos. Então a Rolex ela vende o status e o status está associado a alguém que é superior às outras pessoas. Ela é um ser humano normal, mas psicologicamente ela é superior às outras pessoas. Uma bolsa da Birkin, da Hermes, uma Birkin da Hermes, por exemplo, a mais barata custa 50 mil reais. A pessoa que compra uma bolsa dessa, ela não está comprando algo para carregar produtos dentro dela. Não, ela está carregando, acho que no ombro que carrega, né? Ela está carregando no seu ombro ou na mão o status elevado. Então ela carrega um poder simbólico. E o que significa esse sistema de alavancas? É o seguinte, quando você trata o tempo como ativo de poder, é diferente do que você trocar o tempo simplesmente por dinheiro. Trocar o tempo por um ativo de poder, um exemplo disso, digamos que você constrói um produto digital, um e-book, uma mentoria, um curso que fica gravado, por exemplo. Vamos imaginar esse curso que fica gravado. Ele é um ativo de poder porque é como se você congelasse o tempo. A partir de agora, desse vídeo, você não vai mais pensar no tempo simplesmente como calendário, como horas que estão passando. Você vai pensar em tempo como janelas de oportunidade. É assim que um construtor, um arquiteto, ele pensa. Ele pensa no tempo como janelas de oportunidades. Oportunidades. As próximas 2 horas, se você simplesmente gasta com o seu esforço, que amanhã não continua gerando valor, ele se apaga. Não vai existir mais. Quando você entende que essas 2 horas podem ser utilizadas para construir um ativo de poder, como esse vídeo aqui, que vai continuar gerando valor por meses e anos, aí você congela o tempo. Então, eu não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo, talvez 20 minutos. Esses 20 minutos desse vídeo, ele vai ficar congelado durante anos. Você entende o poder da multiplicação agora? Se você cria um produto digital, um livro, por exemplo, você está congelando o tempo. O maior poder que existe é congelar o tempo. Você congela o tempo através do prestígio que você recebe, das pessoas que foram transformadas por você. A autoridade é uma forma de congelar o tempo. O que mais? Um produto que você cria é uma forma de congelar o tempo. Se eu gravar um curso agora, daqui a 5 anos, eu não vou precisar estar presente para que esse curso continue me trazendo esse retorno, que pode ser financeiro, pode ser simbólico também. Então, um dos maiores poderes de uma mentalidade rica, ativo de poder, é essa capacidade de congelar o tempo. Congelar o tempo. Então você trabalha uma vez e aquele seu ativo continua gerando valor para milhares de pessoas simultaneamente. Quando eu crio um livro digital, eu posso vender esse livro para milhares de pessoas simultaneamente. Não depende que meu corpo ele se multiplique. Ninguém aqui é Naruto para fazer aqueles clones, né? Naruto é que fazia os clones. Mas um produto que você cria, ele também se multiplica através de clones. E não precisa da sua presença. É uma energia que se multiplica por milhares de vezes. Milhares. A mesma energia que você gasta para criar um é a energia que vai trazer o resultado de 1.000 ou de 1.000.000. Existem coisas que você deve entender também em relação à relevância de uma janela de oportunidade. A Netflix, quando fez a transição de toda aquela
sistema burocrático de filmes, de ter que ir numa locadora alugar ou comprar um filme, ela entendeu esse momento na economia para fazer essa transição desse algo mais físico para o streaming. Ela aproveitou essa janela de crescimento da banda larga e investiu tudo para que permanecesse no topo dessa cadeia, desse sistema de streaming. Aí o que acontece? Outras empresas, por exemplo, a Kodak, ela permaneceu se esforçando. Então não é o esforço que te mantém no topo. Não é o esforço. O que te mantém no topo é gerar valor que amanhã não depende do seu tempo, da sua energia, da sua presença. A Kodak quis insistir em algo que ficou para trás. A Kodak tinha um grande retorno financeiro em relação à venda de filmes, daquelas esteiras de papel de filme. E ela quis insistir nisso, porque é o que trazia muito lucro para a empresa. E ela não abriu espaço para que houvesse uma transformação e ela fosse para os streaming. Aí a Kodak acabou ficando para trás e não conseguiu sustentar esse sistema que ela tinha, porque ela não foi capaz de se desfazer a si mesma. Olha, preste atenção nessa palavra. Às vezes, uma empresa, ela tem que ser capaz, uma marca também, de ter essa capacidade de autofagia, de dissolver a si mesma ou algumas partes suas. Então a Kodak ela não foi capaz de fazer essa autofagia para renovar a sua identidade, para renovar o sistema de valor que ela tinha, renovar esse fluxo, atualizar esse fluxo e acabou ficando para trás, naturalmente. E aqui eu quero trazer um ponto para vocês que se chama o princípio de Pareto. Essa teoria diz que 80% dos resultados vem de 20% do tempo. Como a gente está falando de tempo, é justo que eu trouxesse isso aqui. O que você deve saber? Os ricos, eles entendem que quando a gente foca em algo, deve existir realmente uma proteção e uma blindagem para que esse algo que a gente está construindo, uma estrutura, um ajuste no fluxo, na entrada, no meio ou na saída de um funil, de uma estrutura ou de um sistema, precisa estar protegido. Se 80% do meu resultado vem de 20% do meu tempo, isso significa que se eu deixar que um ruído interfira nesses 20% que vão causar esse impacto da minha estrutura, eu tenho que proteger. Você não concorda com isso? Deep Work significa trabalho focado. Tem esse livro, Deep Work. O cérebro é capaz de manter-se focado numa atividade, numa leitura, na construção de algum ativo seu até 1h30, 90 minutos. Depois disso, ele superaquece e você não é capaz de ter a mesma clareza, de absorver o mesmo conhecimento ou de fluir. Então, 1h30, você tem que parar. Tem que esfriar o cérebro para ele recompor o seu ATP, adenosina trifosfato, a energia, para ele sustentar novamente um novo ciclo. Entende? Então, você precisa proteger esse tempo que você está investindo quando está criando um ativo, quando está remodelando a sua estrutura, quando está redesenhando o seu fluxo, tá? Proteja isso. Protegendo isso, você vai ter energia suficiente para fazer crescer aquilo que é essencial. Se você deixa que ruídos, notícias, tudo isso que consome energia acaba tirando o foco da atividade, isso gera gasto cognitivo, tá? Tudo é gasto cognitivo. Enquanto você está lendo um conteúdo e o seu celular ele está do seu lado na mesa, pode ver que meu celular não está aqui agora, nesse momento.
está num lugar onde eu não consigo visualizar. Seja no quarto, atrás do notebook, em algum lugar que eu não possa ver. Ah, Genilson, mas isso interfere em quê? É porque é o seguinte, quando você deixa o celular do lado e dentro, né, do seu campo de visão periférico, tem o campo de visão central, que é aquilo que você está vendo, e tem o campo de visão periférico, que é aquilo que você não está olhando diretamente, mas acaba entrando no seu campo visual. Quando você deixa o celular do lado, nesse campo visual periférico, existe um gasto de energia a mais para você resistir à tentativa de pegar ele para ver uma notificação, uma mensagem, para ver algo que tire a sua atenção, algo que cause picos de dopamina no seu cérebro. Então, tira ele do seu campo visual. Não deixa. Inconscientemente, você vai estar resistindo a tentar manuseá-lo para ter essa dopamina. Porque o cérebro quer isso, né? O cérebro quer dopamina, quer economizar energia, que isso representa sobrevivência. A mentalidade de quem constrói, ela deve migrar do fazer para o arquitetar. Você tem que pensar como um arquiteto. E é para isso que estamos aqui, para trazer essa mensagem com mais clareza, para que possamos colocar para fora essa essência de Deus que nós carregamos, de criar coisas. O esforço, o trabalho comum, ele é a forma socialmente aceita de ser preguiçoso. Exatamente. Quem está se esforçando em alguma coisa não quer dizer que ela está sendo produtiva, não quer dizer que está trabalhando. Não, ela talvez seja um preguiçoso que ocupa o seu tempo, simplesmente por isso. Porque ela não é capaz de parar e desenhar uma estratégia que seja futuramente viável para que ela liberte o seu tempo do esforço. Entende? Então, às vezes, quem está ocupado demais é um preguiçoso, porque esse esforço é a forma socialmente aceita de ser preguiçoso. Ah, eu não tenho tempo para nada, eu vivo muito ocupado. Mas você pode ser um preguiçoso, mesmo estando com o seu tempo indisponível para outras coisas. Entende? Porque preguiçoso não é a pessoa que fica deitado no sofá. Preguiçoso pode ser uma pessoa que aceitou de forma conveniente passar dias e dias e dias e dias fazendo uma mesma coisa, de forma que isso se tornou automático e para ela quebrar esse sistema, ela precisa gastar energia. Aquilo se tornou tão automático na vida dela que ela não gasta mais energia para fazer esforço. É claro que aqui ela não gasta mais energia criativa, cognitiva para fazer aquele trabalho, porque se tornou tão repetitivo que flui de forma automática. O cérebro não precisa pensar. O cérebro não vai ter dor de cabeça para resolver aquele problema. Agora, no momento que ela para, que ela tem esse tempo de ócio criativo, vai haver gasto cognitivo de forma intencional e ela vai precisar sair desse ciclo automático para construir um sistema, construir algo que amanhã não depende da presença dela para gerar valor e para colocar dinheiro no bolso dela. Você entende? Enquanto você está ocupado com o seu cargo, você não está disponibilizando tempo para perguntas existenciais. O que eu posso criar de verdade? Qual valor eu posso gerar para as pessoas? Como eu posso sair daqui da construção do sonho de outra pessoa para criar o meu sonho, para tornar o meu sonho realidade? Essa é a pergunta que deve ser feita. E para fazer essa pergunta é necessário um gasto cognitivo, é necessário enfrentar o medo, é necessário sair do status quo, daquela manutenção de esforço que não está construindo
Nada que leve o seu nome durante décadas ou séculos não está construindo legado. Esforço não representa legado. O que representa legado é um fluxo automático de valor que transforma vida de pessoas, que transforma a realidade e que permanece gerando valor para o mundo. O Walt Disney foi demitido, chegou a dormir na rua, não tinha dinheiro para pagar o seu aluguel, mas ele persistiu como um arquiteto, como criador e construiu esse sistema que une a imaginação, une negócios, une o pensamento infantil, une os sonhos dentro de um sistema que veio para a realidade na forma de um parque da Disney, por exemplo, que atrai milhares de pessoas semanalmente ou mensalmente, não sei bem, mas que existe hoje. Então, ele construiu esse sistema que não depende da presença dele. A Kodak tinha os melhores engenheiros, eles trabalhavam incansavelmente, não tinham hora para trabalhar, mas eles persistiram na ideia errada. Eles não foram humildes para reconhecer que estava havendo uma transição para o digital. E aí acabaram falindo. Veio outras empresas que estavam abertas a essa mudança e ocuparam esse espaço. Vamos lá, existem três tipos de pessoas. Existe a pessoa que ela é simplesmente voltada para o consumo. As plataformas de entretenimento são como é o nome daquela armadilha que tem para os pássaros? Enfim, eu não sei. Mas não lembro agora. As plataformas de entretenimento são especialistas nisso, em capturar o tempo de pessoas e mantê-las presas para que outras marcas lucrem em cima da atenção dessas pessoas. Consegue entender? Então, o primeiro ponto é o consumo, que mantém a pessoa numa inércia de gasto energético e temporal, de forma que não há retorno para ela. O retorno é imediato, simplesmente isso. Primeiro visão, lembra disso. Quem é você agora? Você é a pessoa que está no primeiro nível? Uma pessoa que está presa no consumo? O consumo é a forma mais confortável de alguém sem propósito prosseguir sua vida. É consumindo. O tempo do consumo, ele não gera memória. O tempo do consumo acaba dispersando o seu foco para construir. Porque há essa descarga de adenosina no cérebro, a dopamina que deveria ser usada para te levar ao seu objetivo, acaba sendo usada naquele momento. Então a energia do futuro, que é a dopamina, lembra, é o hormônio do ir em direção, entre aspas, ir em busca de alguma coisa. É a dopamina, tá? A dopamina gasta com entretenimento, com rios, com apostas, com jogos, com sexo, com bebida, com comida rápida, fast food. É uma dopamina que consome a energia do futuro. Por que ela consome a energia do futuro? Porque é a dopamina que te mantém consistente. Consistência depende de dopamina. É ela que mantém você motivado naquele seu sonho, naquele seu objetivo, no seu movimento, no seu negócio, no seu sistema, no seu treino, na sua alimentação, na sua dieta, no seu casamento. É a dopamina. Dopamina é o hormônio do ir em busca de alguma coisa, não é o hormônio do prazer. O prazer é só a cereja do bolo. A dopamina é o que te faz ir em busca de alguma coisa. Entendeu? Preste atenção. Esse tempo não volta, não cria memória positiva, aprendizado, e ele acaba te desfocando de qualquer coisa que você queira construir. É uma armadilha social, planejada, intencional das grandes plataformas de entretenimento, de todo esse sistema aí,
tá? A segunda visão é a visão de sustentação, de ter uma manutenção do seu esforço diariamente. É o trabalhador comum. A pessoa comum, ela chega no final do dia e diz: tudo bem, eu trabalhei o dia todo, me esforcei, estou no bom caminho. Certo, mas está no bom caminho para quê? Se for para construir riqueza, não é esse caminho, literalmente. Pelo contrário, você não está construindo nada. Você está apenas sendo alguém que vai sustentar esse nível de mediocridade. Entenda que mediocridade não é uma palavra negativa. É só uma palavra que diz que a pessoa está na média. Você está na média, nem está abaixo e nem está acima. A mediocridade não é negativa. A sociedade nos ensinou de que chamar alguém de medíocre é porque eu estou trazendo algum dano moral para a pessoa. Não, é só estou falando, de acordo com a etimologia da palavra médio, que eu estou na média, certo? Vamos lá. Essa segunda visão, segundo nível da forma como você vê o tempo, que diz como será o seu destino. A forma como você enxerga o tempo agora, se é simplesmente como um calendário, como horas que estão passando, esse é o primeiro nível. Existe outro nível, que é o pensamento dos arquitetos, das pessoas que constroem legado, o pensamento da elite consciente. Eles pensam no tempo como janelas de oportunidades. E eles sempre estão pensando em construir sistemas que gerem um valor agora para amanhã não depender da presença, da energia e do tempo deles. Você entende? Então, o segundo nível de visão do tempo é a sustentação, que é a forma mais sedutora. Porque chega no final do dia e você diz: hoje eu trabalhei bastante, eu mereço comer uma pizza, eu mereço sair no final de semana. Essa é a forma mais sedutora, porque existe um pico e uma queda de dopamina, de emoções. Existe esse fluxo. E é o que a maioria das pessoas estão habituadas e foram ensinadas desde a Revolução Industrial aí a se manter. E o terceiro ponto, o nível mais profundo, onde está o pensamento dos arquitetos, a elite consciente que discute nas salas fechadas essa visão de construção de sistema e não simplesmente de absorver informações rasas, mas de internalizar princípios que os conduzem a construir estruturas de valor, sistemas. Esse é o nível mais raro, é o nível de arquitetura e é a única que você deve lembrar a partir de agora para sempre. Vamos lá. A construção de ativos de poder é a única maneira de você construir um império, tá? É essa visão de criar sistemas que amanhã, mesmo se a sua energia parar de fluir, ele vai continuar gerando valor para as pessoas. Ele não para. Então os arquitetos, eles não ficam em busca de informações vazias. Eles estão em busca de internalizar princípios, uma visão tão clara, tão densa de como melhorar os seus processos, de como acelerar esse fluxo desde a entrada até a saída e esse loop ficar mais forte, gerar essa turbina de energia que no final coloca mais dinheiro no bolso deles. Essa é a principal visão de um arquiteto, a visão da elite consciente. E eu quero deixar uma pergunta final aqui para você refletir sobre isso, sobre essa visão de um arquiteto, da elite consciente. O tempo é a moeda mais preciosa dos ricos. Saiba disso. Não é dinheiro, não é qualquer coisa, é o tempo. Um rico,
ele investe todo o seu tempo no começo para construir a riqueza. Depois ele utiliza o dinheiro e o que for necessário para recuperar o tempo, multiplicar o tempo, tá? Ter longevidade. E a pergunta é o seguinte: se você continuar alocando sua energia no que você está fazendo hoje, durante os próximos 12 meses, você terá construído ativos que multiplicam valor, ativos que são escaláveis, ativos que trazem ganhos exponenciais e talvez aí não dependa da sua presença, da sua energia, do seu tempo, ou você terá se tornado apenas um profissional melhor para a sua própria empresa.